Capítulo 16. Capítulo 16, amém? Todas acharam? Posso ler? Amém? Então diz assim, como vocês já devem ter visto aqui, fala sobre a história de Lídia, tá? Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Então, a Lídia, o que eu gostaria de chamar a atenção aqui é sobre o coração de Lídia. E Deus nos ajude que Ele encontre esse mesmo coração em cada uma de nós. Amém? Toda vez que eu escuto a história, leio a história de Lídia, eu fico muito impactada com o coração dela. Então, que esse coração de Lídia, ele venha a alcançar o coração de vocês também, né? De forma que o Senhor encontre em nós Lídias também, né? Mulheres como ela. Vocês vão ver o quão lindo era o coração de Lídia, amém? Olha só, a Lídia, para começar, ela tinha um coração de busca. Aqui está falando que no sábado, no versículo 13, no sábado, Paulo e Silas saíram da cidade para junto ao rio, onde pareceu haver um lugar de oração. Esse lugar de oração não era dentro da cidade, era fora da cidade. Lídia morava nessa cidade, né? Ela morava na cidade de Tiatira. Paulo saiu da cidade e foi até esse lugar de oração, que não deveria ser um lugar tão pertinho. Ou seja, Lídia, ela tinha esse trabalho de ir até esse lugar de oração. Provavelmente nessa cidade, né, na cidade de Filipos, não tinha um templo, não tinha um lugar onde eles pudessem se encontrar, né? Porque era uma cidade de gentios também. Então, tinham poucos judeus nessa cidade. Eles tinham que ir para fora da cidade, para um lugar de oração. Então, pensa assim, tente se colocar no lugar de Lídia. Tenta entrar nesse coração dela. Ela saiu da cidade e foi até um lugar de oração. Por quê? Porque ela tinha um coração de busca. Ela estava buscando a Deus. Quem busca a Deus vai até um lugar de oração. É lógico que esse lugar de oração era um lugar onde eles falavam de Deus, era um lugar onde eles conversavam sobre Deus. Tanto é que Paulo e Silas foram para esse lugar. Vocês vão ver que ali eles explicaram para Lídia sobre a salvação, sobre o Senhor Jesus. Bom, a Lídia, ela era vendedora de púrpura, era uma mulher, uma empresária, uma comerciante. Era uma mulher aparentemente, segundo a história, instruída, né? Esperta. Mas a outra virtude que eu quero chamar aqui com relação a ela, que ela era uma mulher temente a Deus. Lídia era uma mulher temente a Deus. A mulher temente a Deus, isso está no versículo 14. A mulher temente a Deus, ela é sábia, ela considera a vontade de Deus antes de tudo. Então, a mulher sábia, a mulher temente a Deus, ela descobre no dia a dia que toda vez que ela inclina a mente para o Espírito, ela busca conhecer a vontade de Deus e pratica, ela se torna mais sábia, né? Porque a vontade de Deus, ela é plena sabedoria para quem pratica. Ela
descobriu que todas as vezes que ela ouve e pratica, ela se torna mais resiliente. Por quê? Porque em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, diz que toda aquela que ouve a palavra do Senhor e pratica é comparada àquela que constrói na rocha. Ou seja, se torna uma pessoa resiliente, com a fé sedimentada, onde quando vêm as tempestades, quando vêm ventos fortes, que nós sabemos que são as provações, o que acontece com essa mulher sábia, que ouve e pratica, ela não cai, ela não desaba, ela permanece firme na fé. Então, Lídia era uma mulher temente ao Senhor, e nós sabemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, está lá em Provérbios. Então, sempre que vocês ouvirem esse termo, que é uma mulher temente ao Senhor, automaticamente, imediatamente pensem nisso. A mulher temente ao Senhor considera tudo que vem do Senhor e pratica. E é uma mulher sábia. Sempre essa questão, temor do Senhor, tem a ver com sabedoria e tem a ver com o conhecimento do Senhor. Lídia era uma mulher temente ao Senhor, mas ela conhecia apenas o Deus do Antigo Testamento. Mas ainda que ela conhecia o Deus do Antigo Testamento, ela era fiel até onde ela conhecia. E era uma mulher que ela tinha um coração simples, um coração sedento de Deus. E Deus honra a mulher que tem um coração simples, que tem um coração flexível, não é aquela mulher que, meu Deus, não tem coisa mais difícil do que você tentar falar com alguém e não entra, né? Parece que você está falando com uma parede, já ouviram esse termo? Fala e não entra. Só para dar um exemplo, né? Durante muitos e muitos e muitos anos, nós ouvimos sobre a necessidade de negar a vida da alma, negar o ego, não é? Sobre a necessidade de invocar o nome do Senhor para trazer o senhorio de Cristo sobre a nossa vida. E eu conversando com uma irmã, né, uma jovem, e ela me contando que ela já havia batido o carro 3 vezes aqui em São Paulo, no percurso da saída dela de casa até o serviço. Quando eu perguntei para ela, mas você invoca o nome do Senhor? No que você entra no carro, já vai invocando? Ela, não. Gente, quando ela falou não, eu fiquei pensando, meu Deus, nós ouvimos o tempo todo que é para a gente invocar o nome do Senhor o tempo todo, que é para a gente negar o ego. Por que não entra? Por que não entra? Isso quer dizer, quando você ouve a palavra, você não recebe, não pratica, você perde de se tornar uma mulher sábia. Você deixa de se tornar uma mulher sábia. Porque se eu entro no carro, quando eu me mudei para São Paulo, eu tinha muito medo, porque no sul eles metem o terror de São Paulo, porque São Paulo é violenta, isso, aquilo. Então, meu Deus, eu fechava o vidro do carro, tinha todo aquele medo. Aí eu fui aprendendo, né? Se o Senhor me guardar, eu estou segura. Entrava dentro do carro, começava a invocar. Entrei dentro do carro, sem antes mesmo de sair de casa. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, trazendo o senhorio dele para a minha vida, para o meu dia, para aquilo que eu vou fazer. Vocês entendem, irmãs? Praticar a palavra nos torna mais sábias. Quantas coisas o Senhor pôde realizar na minha vida por meio de eu começar uma jornada invocando o nome dele. Quantas coisas deixaram de acontecer ruins porque eu estava vigiando e orando, invocando o nome do Senhor. Né? Quanta luz eu recebi. Então, a Lia em si não é nada, mas quando a Lia pratica a palavra, ela recebe tudo que Deus é. E quando eu invoco o nome do Senhor, eu estou debaixo da proteção dele também, não é? Amém? Então, é muito importante ouvir e praticar. Se a Lídia foi chamada de uma mulher temente a Deus, é porque ela praticava o pouco que ela recebia do Senhor. Então, por favor, guardem isso.
principalmente nos dias de hoje. É muito triste a gente ouvir a palavra e não praticar, ou a gente ouvir e não entrar porque a gente está com conceitos, com sofismas, com filosofias, eu penso assim, eu penso assado. Não, né, ele está falando desse jeito, mas eu não concordo. Não é, irmãs? A gente precisa desenvolver esse coração simples e puro. O Senhor está nos chamando, as mulheres da última hora, as trabalhadoras da última hora, essas mulheres que antecedem a volta do Senhor, o Senhor está chamando para serem mulheres sábias, mulheres que temem ao Senhor, mulheres que têm esse coração interessado em saber, em buscar conhecer a vontade do Senhor. Amém? Então, a Lídia, para ela conhecer a vontade do Senhor e ser chamada de mulher temente a Deus, o que eu preciso para conhecer a vontade do Senhor? Buscar, né? Buscar na palavra, buscar nas mensagens, buscar na leitura bíblica todos os dias. Não é? À medida que eu vou buscando, eu vou conhecendo a vontade do Senhor. Deus fala comigo através da palavra. Deus fala comigo, como está falando agora, com vocês, através da palavra. Ele está falando, mulheres, minhas filhas, eu preciso de vocês. Eu preciso de vocês para cooperarem comigo, mas eu preciso que vocês mudem de estado. Eu preciso que vocês se disponham a obedecer, a ouvir primeiro, né? Tem que entrar, você tem que acolher a palavra e aí obedecer. O Senhor precisa, ele conta com essas mulheres, essas servas fiéis, prudentes, tementes a Deus, cheias de sabedoria. E a Lídia tinha esse coração. E Deus honra tanto esse tipo de mulher que tem esse coração de levar em alta conta a vontade de Deus, que o que me impressionou é que o Senhor enviou Paulo e Silas especificamente por causa de Lídia. Tá, que aqui está falando o que eles falaram no versículo 13, diz: assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Mas fica claro que Deus mandou Paulo e Silas ali por causa de Lídia, irmãs, por causa de Lídia. Deus leva em tão alta conta a mulher que tem um coração voltado para ele, a mulher que teme o Senhor, que ela estava com essa busca, ela tinha sede, fome de conhecer o Senhor, ela foi para aquele lugar de oração. Provavelmente ela frequentava aquele lugar de oração. E Deus enviou Paulo e Silas para falar diretamente a ela. E qual foi o resultado? Essa mulher que tinha o coração puro, que tinha o coração simples, está aqui no versículo 14. Enquanto Paulo e Silas falavam, Paulo em especial, essa mulher temente a Deus os escutava. E aqui diz que o Senhor abriu o coração da Lídia para atender, para compreender todas as coisas que Paulo falava. Quando você busca o Senhor de todo o coração, ele se faz achado para você. Ele se faz achado. Se você buscar, é como se ele abrisse a porta e dissesse assim: estou aqui, filha, estou aqui. Você está me buscando? Estou aqui. Vocês lembram da história da mulher samaritana? O Senhor, ele pediu para os discípulos irem comprar alimento, ou seja, ele praticamente dispensou os discípulos para ele ter um momento a sós com a mulher samaritana. E por que o Senhor deu toda essa importância à mulher samaritana? Porque ela tinha um coração sedento do Senhor. Ali estava falando sobre sede. Ela tinha um coração sedento pelo Senhor. Então, se você tem um coração sedento, se você tem um coração que busca o Senhor, ele se fará achado para você. Ele irá até você, busque, chame, queira subir, queira mudar de estado, queira se dar mais para o Senhor. De hoje em diante, busque você mesmo dizer: eu sou uma mulher temente a Deus. Eu sou uma mulher temente a Deus. O que é ser temente a Deus? Eu sou uma mulher que busca o Senhor, que tem fome e sede do Senhor, que quer ouvir, conhecer mais do Senhor. Eu sou uma mulher temente ao Senhor, uma mulher que ouve,
mas aquilo que ela ouve, ela busca praticar. Então, essa mulher é uma mulher sábia. Eu sou uma mulher temente ao Senhor, eu sou uma mulher sábia. Isso não é para uma ou para outras, isso pertence a todas as filhas de Deus. Todas vocês podem ser chamadas de mulheres sábias, e Deus precisa de mulheres sábias, mulheres tementes a Deus. Precisa muito. Ele procura essas verdadeiras adoradoras. As verdadeiras adoradoras são mulheres tementes a Deus, são mulheres sábias. Amém? Ele está à procura, ele pergunta: quem é, pois, a mulher, a serva, fiel e prudente? Ele procura, ele está à procura. E que ele encontre em mim, que ele encontre em cada uma de vocês essa mulher. Amém? Então, tanto é que ela era uma mulher reativa, que reagia à palavra, que quando ela ouviu essa palavra, qual foi a reação que Lídia teve? Qual foi a reação imediata que Lídia teve? Depois de ser batizada, está no versículo 15. Ela e toda a sua casa foi batizada. Isso me chama muita atenção, irmãs, porque quando diz que ela e toda a sua casa foi batizada, vocês já pararam para pensar nesse versículo? Eu lido muito, eu tenho muito contato com mulheres casadas que têm marido, têm filhos, e muitas delas sofrem porque o marido ainda não se converteu, ou porque algum filho ou filha não se converteu. Mas aqui está dizendo que Lídia e toda a sua casa foi batizada. Então, não te chama atenção a influência que a Lídia tinha sobre a casa dela? A mulher sábia, a mulher temente a Deus, o marido tem ela em alta conta e os filhos também, porque ela é uma mulher coerente. Ela ouve a palavra, pratica, ela se torna coerente. E outra coisa, ela ouve, pratica, ela se torna sábia. É lógico que o marido vai confiar mais numa mulher sábia. Ele vai dizer, ela sabe o que está falando. Na verdade, não é porque ela sabe, é porque ela busca Deus. Ela busca, né, a resposta em Deus, ela busca o caminho, a solução em Deus. Então, Lídia e toda a sua casa foi batizada. Lídia, ela só tinha esse poder da influência por causa do temor do Senhor. Amém? Então, olha só, é esse tipo de mulher que o Senhor quer transformar cada uma de nós. Não é essa mulher que a gente vê hoje em dia, né, a superficial, que usa muito a emoção. O Senhor, ele está nos tirando dessa posição de massificar, né? Como é que eu digo? Onde uma vai, todas vão. Se uma faz uma coisa, todas fazem. Vocês acham, sinceramente, que Lídia era assim? Tem um versículo que está em. Pode deixar o dedinho aí em Atos, mas abram lá em Efésios 4, por favor. Efésios 4. Deixa eu ver. 14 e 15. Que, por um lado, eu estou falando para vocês que Lídia tinha um coração aberto, Lídia tinha um coração de busca, mas pense, devia ter, tanto quanto existe hoje, devia ter muitas pessoas influenciadoras, pessoas que tentando converter ela para alguma posição ou para alguma atitude, não é? Sempre teve na história da humanidade. Mas eu não consigo imaginar Lídia se deixando levar por qualquer coisa. Quando você é uma mulher sábia que tem o temor do Senhor, o próprio temor do Senhor te leva a discernir o que vem de Deus, o que não vem, o que vem de Deus, o que vem da emoção. A mulher com falta de sabedoria, ela é muito emotiva, ela é muito impulsiva, não é verdade? Ela não pensa, ela vai, pá, e já faz as coisas e comete muitos erros. E nisso ela é desmoralizada também. Então o Senhor, ele está chamando para essa sabedoria, né? O versículo 14, 15 de Efésios 4 diz assim: para que não mais sejamos como meninas
agitadas de um lado para o outro e levadas ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, pelo contrário, a mulher sábia, seguindo a verdade em amor, cresce em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. A mulher sábia, ela está sempre em crescimento. Eu brinco, né, que no nosso, brinco, mas é verdade, que no nosso corpo a gente para de crescer. Até os 18 anos parou de crescer. A gente ainda cresce para os lados um pouquinho mais, né? Mas até para os lados, uma hora para de crescer. Mas, meninas, espiritualmente falando, nós vamos crescer e crescer e crescer e crescer até o último fôlego. O fôlego final da nossa vida, a gente vai ter o que crescer. O crescimento espiritual não para nunca, nunca. Vocês vão poder dizer que é pronto, já conheci tudo que eu tinha que conhecer, já sei tudo. Não, isso é mentira, esse engano. Quando o assunto é Deus, sempre vai ter o que crescer. Glória a Deus por isso. É um crescimento que não vai parar nunca. Então, aqui está falando, seguindo a verdade, não é seguindo ventos e doutrina, não é seguindo pessoas, não é seguindo a emoção, é seguindo a verdade. E aqui a gente fala em amor, porque não é para você seguir a verdade para julgar quem não segue a verdade. Você vai seguir em amor, porque nem todo mundo está enxergando como você está enxergando. Então, busca seguir a verdade em amor e crescer. Quando você segue a verdade, você cresce, e você cresce sempre encabeçada por Cristo. Aí entra de novo o temor do Senhor. A gente falou da Lídia, mulher sábia, sempre considerava a vontade do Senhor. Aqui diz que você vai ser encabeçada por Cristo, ou seja, você está sempre considerando a cabeça, a vontade de Deus, o que o Senhor Jesus quer, qual é a vontade dele, pedindo o senhorio dele sobre a sua vida. Por isso nós invocamos Senhor Jesus, pedindo o senhorio dele sobre a sua vida. Amém? Então, eu queria também deixar mais um versículo para vocês que está em 2 Crônicas 16. Eu amo esse versículo. 2 Crônicas 16. Para valorizar, né? Quanto Deus valoriza o nosso coração. Oh, Senhor Jesus. E as horas voam, né? 2 Crônicas 16, 9, a primeira parte do 9 diz assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte. Eu sempre leio no feminino, é um costume que eu tenho, né? Mostrar-se forte para com aquelas cujo coração é totalmente dele. O teu coração é totalmente do Senhor? Eu gosto de ler o versículo e fazer essa pergunta para mim: o meu coração é totalmente do Senhor? O Senhor, ele é absoluto, ele não quer gente fragmentada, ele não quer gente porcionada, ele quer gente inteira, ele quer totalmente o teu coração. Quando ele ganhar totalmente o teu coração, você vai se tornar uma mulher para lá de sábia, porque quando você entrega todo o teu coração para o Senhor, você só ganha. Irmãs, vocês só ganham. É bênção para nós. O medo daí é de você fazer qualquer coisa por você mesma. Então, os olhos do Senhor, eles estão por toda a terra e ele sabe quem tem o coração totalmente para ele. Por isso, ele encontrou a Lídia, porque ele viu que ela tinha o coração totalmente para ele. Por isso, o Senhor encontrou a mulher samaritana, ainda que ela estivesse na ignorância, lá dentro ela tinha um coração totalmente para o Senhor. Tanto a Lídia teve uma reação à palavra, como a mulher samaritana. A mulher samaritana largou tudo e foi imediatamente falar do Senhor. A mulher samaritana não era uma mulher sábia, e ela também não era uma mulher temente ao Senhor. Por isso que eu fiz questão de falar um pouquinho sobre ela também, porque
ainda que você não tivesse uma vida moralmente, uma vida correta, fosse perfeita, para o Senhor o que importa é teu coração e você buscar, você ter sede dele, porque ele vai se fazer achado para você e vai mudar a sua vida. Eu não acredito que a mulher samaritana, depois desse encontro com o Senhor Jesus, ela tornou a ser quem ela era antes. Ela teve uma reação imediata, largou os cântaros e foi correndo falar do Senhor, exercitar o dom que ela tinha acabado de receber. Ela bebeu da fonte da água viva. Então, muitas vezes pode ser que até hoje eu não tenha agido como uma mulher sábia, até hoje eu tenha feito muitas besteiras na minha vida, tomado decisões erradas, mas eu posso ser a partir de hoje uma mulher que teme ao Senhor, uma mulher sábia. Amém? A mulher que teme o Senhor, a mulher sábia, ela é como um vaso de honra nas mãos do Senhor, ela é um instrumento onde ele pode usar ricamente, né, para levar vida aos outros. Então, assim encerrando, o Senhor, ele, hoje em dia você pode perguntar quanto tempo de vida da igreja eu tenho, não é? Ele quer a mulher sábia, a mulher temente ao Senhor, ela busca a maturidade e ela está na idade certa dela. Eu tenho 20 anos de viver da igreja, então o Senhor quer me achar equivalente, né, aos 20 anos que eu tenho. O viver da igreja é como uma grande família. Eu tenho uma grande família, né, aqui. E na grande família tem desde o bebezinho, tem de 1 ano, tem de 5 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos, 80 anos, não é? Numa grande família tem todas as idades. Mas você mesmo, quando você olha para essa família, o que você quer ver? Que o bebê de 1 ano está agindo como um bebê de 1 ano. Que aquele que tem 20 anos está agindo como quem tem 20 anos e não como quem tem 10. Uma pessoa de 20 anos agindo como alguém que tem 10 é lamentável, não é? Então, o Senhor está chamando a gente para sair dessa infantilidade, para sair do mingauzinho, para amadurecer. Se eu tenho tanto tempo de vida da igreja, se eu tenho ouvido a palavra profética, se eu tenho ouvido, está na hora de eu crescer, está na hora de eu amadurecer, porque senão eu estou inadequada. O que o Senhor quer achar, os irmãos têm falado muito de estado, né? Por quê? Porque uma criança de 5 anos, você não pode cobrar que ela tenha a mesma maturidade da de 10. Quando o senhor voltar, a criança de 5 anos, ela pode ser recebida como vencedora, assim como a de 10 também, mas talvez a de 20 não seja recebida como vencedora se não tiver atuando como um jovem de 20 anos. Amém? Então, irmãs, é muito importante a gente considerar isso diante do Senhor. Senhor, eu me arrependo. O tempo todo eu estou aqui agindo como uma criança, né? Eu quero realmente amadurecer, já é hora de despertar do sono, já é hora de eu adquirir essa maturidade. Chega de leitinho, só de literatura, de palavra que amacia meu ego, que diz que né, bonitinho isso. Isso é para criança. Isso é para criança, o leitinho é para criança, o mingau é para criança. Eu quero alimento sólido. Chega, eu agora quero ser uma mulher útil em tuas mãos. O Senhor está para voltar e trabalhadora da última hora, ela é usada pelo Senhor. Amém? A seara é grande, as trabalhadoras são poucas. Vamos começar passinho a passinho, mas vamos sair dessa estagnação espiritual. Amém, irmãs? Vamos aprender muito com o coração de Lídia. Então, Lídia, ela foi uma mulher reativa, ela e toda a sua casa. Se eu sou cheia do Espírito, é lógico que todos ao meu redor vão ser santificados, porque estou cheia do Espírito. O Senhor falou lá na epístola de Pedro, né? Que a mulher, ela ganha o marido sem palavra alguma, quando o marido observa o santo procedimento dela. E diz também, outra epístola de Paulo, que o marido é santificado na convivência com a esposa, que crê no Senhor, que teme ao Senhor. Só que não é só o marido que é santificado, os filhos são santificados, os funcionários são santificados, as pessoas que vivem ao nosso redor são santificadas. Por quê? Porque você é uma mulher que teme o Senhor, você é uma mulher sábia, você é uma mulher que, né, busca esse crescimento espiritual, essa maturidade, é uma mulher que
consulta o Senhor, que não é impulsiva, não é emotiva, não é uma mulher que é Maria vai com as outras, levada por todos os ventos de doutrina, é uma mulher que discerne o que vem do Senhor e o que não vem. Amém? É uma mulher também que é seletiva. Amém, irmãs? Hoje, mais do que nunca, eu gosto de falar sempre isso, eu falo para mim antes de tudo, não deixe que entre lixo dentro de você. Não deixe. Você é templo do Espírito Santo, você é santuário do Deus vivente. Não assista a qualquer porcaria, não acredite em tudo que você ouve, né? Leva sempre para o Espírito, invoca. O Senhor, ele precisa que a gente tenha esse discernimento do que vem dele e do que não vem. E o resultado é paz, o resultado é que você se tornará uma mulher frutífera, uma mulher que por onde você passar, você deixará uma marca positiva na vida das pessoas. Realmente as pessoas vão ser santificadas no convívio com você. É exatamente essa posição que o Senhor quer para mim e para cada uma de vocês. Essa posição de mulheres que fazem a diferença, não que gritam muito, fazem muito blá 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 e é um vaso vazio ali, né? Não tem consistência de fé, mas é uma mulher que ela é bem sentimentada, ela constrói na rocha, ela é encabeçada por Cristo, mulher que teme ao Senhor. E para finalizar, a Lídia, ela estava ali se convertendo num momento de perseguição. Veja, logo depois que Paulo e Silas estiveram na casa dela, eles foram açoitados, eles foram aprisionados. Foi ali, né, que aconteceu por volta de meia-noite, Paulo e Silas adoraram o Senhor, exaltaram o nome do Senhor e foram, né, as algemas se abriram, mas era um momento de perseguição e a Lídia poderia ficar, puxa, eles acabaram de falar para mim, acabaram de ser encarcerados, acabaram de ser açoitados e presos, opa, então vou ficar quietinha na minha, né? Não vou mais me envolver com ele. Não, mas ela era posicionada, ela sabia bem o Deus em quem ela cria. E olha só, no versículo 40, está escrito aqui, no 16:40, tendo se retirado do cárcere, dirigiram-se para onde? Para a casa de Lídia. E, vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram. Então, vou repetir. Paulo e Silas, eles se retiraram do cárcere e eles se dirigiram para a casa de Lídia. E, vendo os irmãos, quem estava na casa de Lídia? Ela tinha hospedado antes Paulo e Silas, e agora ela estava hospedando Timóteo e Lucas. Eles estavam na casa de Lídia, né? E Paulo e Silas encontraram Timóteo e Lucas ali, e foram consolados, confortados, porque, gente, eles foram açoitados, não é brincadeira essa cena aqui. Eles deviam estar todos machucados, sujos, cheios de vergonhas, não é? E foram para a casa de Lídia. Lídia os recebeu. Lídia já estava recebendo lá Timóteo e Lucas. Irmãs, que honra! Ela recebeu os gigantes na fé, ela recebeu os irmãos mais assim iluminados. Que honra! Lídia tinha esse coração, foi achada por Deus, Deus está de olho em vocês, irmãs. Deus está de olho, mostra para o Senhor o coração lindo que vocês têm. Busque o Senhor quer fazer grandes coisas na vida de cada uma de vocês, tá? Porque os dias são maus, as trevas estão mais densas, e ele precisa mesmo de filhas da luz, filhas do dia, ele precisa de você. Se coloque diante do Senhor, Senhor, eu temo o teu nome, eu quero temer o teu nome cada dia mais, te buscar, eu quero te amar, ter o coração totalmente para o Senhor. E o último versículo diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem. A mulher que teme o Senhor, ela não quer um relacionamento superficial e raso, ela quer um relacionamento de intimidade com o Senhor. Amém? E que assim o Senhor possa encontrar cada uma de nós na sua volta. Ele quer, né? Ele quer que a gente aprenda a ouvir a palavra e ter essa reação, é uma reação prática. Ouço a palavra, acolho a palavra e tenho uma reação.
quando acontece esses três, ouço a palavra, acolho a palavra e tenho uma reação, eu cresço na verdade, eu sou encabeçada por Cristo e eu me torno cada vez mais sábia. Amém, queridas, que o Senhor guarde o coração de vocês, estamos juntas nessa luta, eu quero de todo o meu coração também que o Senhor me ache assim, que Ele olhe para mim e diga, a Lia tem o coração totalmente para mim, aleluia, que assim seja, amém?